Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco em nossas casas separadas. Nós somos se reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite eu vou encerrar a série de pregações sobre o livro de Oséias. Nós temos sido estudando a profecia de Oséias do Antigo Testamento e nós vamos dar uma olhada nas últimas palavras nesta profecia. Mas antes de mais nada, vamos orar, vamos colocar todos nas mãos de Deus, vamos pedir a Deus para nos guiar nesta noite. Amém. Deus Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado que você está aqui conosco, nas nossas casas diferentes. Você está aqui. Você é um Deus que está em todos os lugares e todo amoroso. Eu quero pedir hoje à noite que você vai nos tocar, que você vai nos ensinar da sua palavra, Deus. Eu coloco todos nas teus mãos, eu me rendo nas teus mãos, que minhas palavras podem ser teus palavras, ó Senhor. Nos toca, nos ensinar, nos levar mais fundo nas tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Oséias capítulo 14, as últimas palavras da profecia da Oséias. Então, se você tem a Bíblia, abre agora Oséias capítulo 4 e pausa esse vídeo e faz a leitura bíblica para si mesmo. Oséias capítulo 14 e o capítulo inteiro, versículo 1 ao versículo 9. Então, para o vídeo, rapidinho, faz a leitura bíblica com calma, com tranquilo, refletir sobre as palavras e depois volta para continuar assistindo essa palavra. Amém. Então, uma coisa que destacou para mim sobre as outras semanas que a gente estava estudando o livro de Oséias é que Deus está sempre estendendo a mão para nos resgatar. Deus está sempre nos oferecendo uma nova chance. Quando você viu a história dos israelitas, você viu todos os momentos quando Deus estava estendendo a mão, dando uma chance para os israelitas para ter uma nova chance. Eu aprendi mais uma vez neste livro Oséias quão grande é o amor para nós, quão grande essa graça que Deus tem para nós. Mas temos que pegar a mão dele. Deus está estendendo a mão, Deus está oferecendo vida nova, mas nós temos que aceitar a vida que Deus está nos dando. Temos um termo teológico que está chamado o livre-arbítrio. E pode falar também vontade própria, que Deus nos deu nossa autonomia para fazer nossas próprias escolhas, porque essa é uma característica de Deus. Deus não é um Deus que força ninguém, Deus é um Deus de amor, e amor verdadeiro, amor verdade, vai sempre dar uma escolha para a pessoa, para reciprocar esse amor de volta. E Deus está fazendo isso conosco. Deus está oferecendo nós o amor para experimentar o grandioso deste amor, mas nós temos que escolher aceitar o amor que Deus tem para nós.
O livro de Oséias é uma carta de amor, quando Deus está nos dando uma ideia do quão grande esse amor é para nós. E eu gosto dessa imagem que eu preguei, acho que 4 semanas, bem no início nessa série, essa imagem do Oséias buscando a mulher dele, da prostituição. O Oséias teve que resgatar a mulher dele. E isso está para nos mostrar que Deus é um Deus que nos procura, que nos busca, que o amor de Deus está sempre tocando aos nossos corações. E a profecia do Oséias está apontando também para Jesus, nossa chave de salvação. Salvação não vem de nenhuma outra coisa, somente Jesus. E Jesus é nossa imagem visível do invisível, um Deus invisível. Eu lembro essa passagem do Colossenses. Jesus é nossa imagem visível de Deus. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus está encontrado em Cristo. E semana passada, Sandy falou que nós temos que ser pessoas misericordiosas. E está escrito em Oséias 6:6, pois desejo misericordiosa, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus deseja que nós somos pessoas com misericórdia para as outras pessoas. Por quê? Porque Deus primeiramente estendeu graça, estendeu misericórdia para todos de nós. Mas, infelizmente, olhando na história dos israelitas, esse livro, essa profecia do Oséias, tem um contexto. Oséias estava falando para os israelitas, e eles, infelizmente, estavam vivendo afastados de Deus. Em vez de misericordiosos, eles esqueceram os pobres. Em vez de reconhecer o Senhor, eles confiaram em sua própria força e riqueza. E naquela época, os israelitas eram muito, muito ricos. Eu já falei, na primeira semana eu falei sobre isso, que na época do Oséias, os israelitas teve tudo, riqueza, poder. Mas o problema foi que eles esqueceram o Senhor. Eles estavam mexendo, fazendo negócios também como os outros povos. Eles estavam fazendo negócios como os assírios, outro povo. E isso não parece muito mal, mas o problema foi que cada vez os israelitas se envolveram com os outros países, os outros povos, eles começaram a correr atrás de outros deuses. E eu não sei se lembra esse texto muito famoso, Samuel, quando o povo de Israel estava reclamando, dá-nos um rei, nós queremos um rei, que sejamos como todas as outras nações. Os israelitas sempre quiseram ser igual de todas as outras nações, mas Deus criou, separou deles para ser separado, para ser santo, mas eles sempre esqueceu nesse fato. E eles teve riqueza, eles teve poder. E a Bíblia diz muito sobre o perigo do riqueza e poder. Não é uma coisa, não como se Deus está falando que dinheiro é mau. Essa não é a coisa certa, mas Deus, ou Jesus, ensinou que tem um perigo com riqueza. Porque quando você cresce em riqueza, quando você ganha mais e mais dinheiro, tem um perigo que o orgulho vai crescer na sua vida também. E quando você tem muito dinheiro, quando você tem muito poder, você tem mais a perder. E você vai ficar com mais medo que deixar o controle a Deus. E por isso, a Bíblia fala no respeito de generosidade, que nós temos que ser pessoas generosas, porque uma forma de conquistar sobre o orgulho nas nossas vidas é para dar dízimos, para dar ofertas para Deus, para mostrar a Deus que todas as coisas veio dele.
Porque o nosso chamado é para entregar a nossa vida a Deus. Mas se tiver mais poder, se tiver mais riqueza, tem mais que você tem que entregar. Esse foi o problema com os israelitas. E a história dos israelitas foi a seguinte. Vocês lembram onde vocês estavam? Deus resgatou deles na escravidão. Eles eram os oprimidos. Eles estavam clamando a Deus. Deus, nos resgatar. Deus, livre-nos nessa escravidão. E Deus, nós lemos na Bíblia que Deus ouviu o clamor do povo. E Deus resgatou o povo de Israel. Que Deus lidou esse povo de Israel à terra prometida. E Deus deu aos israelitas riqueza e poder ou influência. Mas os israelitas esqueceram que Deus deu tudo. E os oprimidos se tornaram os opressores. Em vez de sendo oprimidos, clamando a Deus, eles começaram a opressar os outros povos. Mas mesmo assim, no meio disso, no meio de todo nesse contexto, Deus está aparecendo através de Oséias, dando mais uma chance, estendendo o mal mais uma vez para resgatar esse povo. E hoje vamos encerrar essa profecia, lendo capítulo 14, versículo 1. Diz assim: volte ao Senhor, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Mais uma vez, Deus está oferecendo uma nova chance. Mas eles tiveram que voltar ao Senhor. E a palavra voltar ao Senhor, essa ideia para voltar ao Senhor, tem o mesmo sentido, significado da palavra arrepender. Em minha Bíblia está escrito no título, nesse capítulo 14, as bênçãos do arrependimento. Se nós temos vidas, quando nós arrepender ao Senhor, nós vamos experimentar a bênção do Senhor. E para experimentar a bondade de Deus nas nossas vidas, nós temos que andar com Deus. E não é possível longe dele. Longe de Deus vai experimentar a queda do pecado. E a queda do pecado é a falta de paz. A queda do pecado é convulsão, falta de propósito na tua vida, falta de esperança. E se você estivesse vivendo longe de Deus, você tem que voltar, tem que se arrepender. Ou seja, arrependimento é o primeiro passo para prosperar no amor de Deus. Porque Deus não nos criou para sobreviver, mas para experimentar a presença dEle, para aproveitar a vida com Ele. Deus nos criou para muito mais do que sobreviver. E arrependimento é o primeiro passo. E arrependimento na Bíblia tem uma palavra grega que foi usada muito no Novo Testamento. Essa palavra é metanoia. E tem o significado como transformação ou como giro de 180 graus. E essa palavra arrependimento na Bíblia, metanoia, e como você está andando uma direção e você vira e começar andando na outra direção. É uma transformação completamente. Esse é o significado de arrependimento. E tem um exemplo muito bom disso no Romanos 12, que diz assim: não se amoldem a padrão deste mundo, mas transformam-se, metanoia, arrepende. Transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Está dizendo lá, Romanos 12, se você quer experimentar a bondade de Deus, a vontade de Deus na sua vida, se você quer prosperar no amor de Deus, você tem que ser, primeiramente, transformado pela uma renovação da sua mente. Tudo isso vem de arrependimento. Os israelitas precisavam fazer disso. Eles precisavam renovar a mente deles para entender que tudo veio de Deus. Que sem Deus os israelitas eram escravos, mas com Deus eles eram um povo rico, poderoso, prosperado. Mas tudo veio de Deus. E eles tiveram que voltar nas mentes deles, nos corações deles, para lembrar que tudo pertence a Deus. Então, nas últimas palavras da profecia, está dizendo exatamente isso. Volta ao Senhor. E Deus está tratando uma pergunta aqui. A pergunta é: como podemos voltar a Deus? Como podemos arrepender? E o que significa para arrepender? E Deus está dando aos israelitas uma oração através da profecia de Oseias. Deus está dando aos israelitas a oração. Volte para mim. Eu vou colocar as palavras na sua boca que você tem que orar. Isso é incrível. Mas vamos dar uma olhada nessa oração de Oseias 14. Versículo 1 ao 3. Diz assim: volte ao Senhor, para o Senhor seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vou dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe. Esse é o que eles teve que falar com Deus. Perdoa todos os nossos pecados. E por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas ao órfão. Tem 3 aspectos de arrependimento neste oração. 3 aspectos. Vamos lá. Primeiramente, o entendimento de que nós todos somos pecadores. Somente Deus pode nos salvar. E nós temos que render todo orgulho e autoconfiança. Vamos dar uma olhada nesses 3 aspectos de arrependimento. Primeiramente, o entendimento de que nós todos somos pecadores. Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Primeiro passo em arrependimento é para perceber que estamos errados e que precisamos um Salvador. Esse é o fundamental. Se nós queremos experimentar a bondade de Deus nas nossas vidas, nós temos que entender que nós precisamos ser salvos. A escolha é nós para ser salvos. E todos de nós precisa ser salvos. É o primeiro passo em arrependimento e para entender que nós somos pecadores. E essa é uma convicção que nós temos que ter para encontrar esse primeiro passo. Esse é um dos papéis do Espírito Santo também. Jesus falou no respeito do Espírito. Ele diz: quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo para tocar os nossos corações, para revelar em nossos corações que nós precisamos um Salvador, que nós somos pecadores. Uma obra do Espírito Santo é para revelar essa verdade.
Porque para entrar no caminho de Deus, para prosperar no amor de Deus, nós temos que ter esse entendimento que quem Deus é e quem nós somos. Segunda coisa, segundo aspecto, somente Deus pode salvar. Diz assim: a Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra. Ou seja, muitas das pessoas sentem uma falta de paz, um descontentamento com a vida. Mas em vez de buscando a Deus, o fonte da vida eterna, o fonte da vida completa, eles buscaram ou buscam e as outras pessoas têm. Pessoas pensam: se eu tiver mais dinheiro, minha vida vai ficar melhor. Se eu tiver mais popularidade, as coisas vão melhorar. Mas dinheiro não pode te salvar. Popularidade não vai te salvar. Nenhum líder humano vai te salvar. Nossa salvação não vem de Casa Branca, não vem de Palácio do Planalto. Somente Deus pode nos salvar. E pare de procurar felicidade em outros lugares. Somente Deus pode nos salvar e dar nesta vida cheio de amor, com prosperidade do amor de Deus. E a terceira coisa, o terceiro aspecto de arrependimento é nós temos que render todo orgulho e autoconfiança. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o orfão. Os israelitas tinham esquecido que o sucesso deles veio do Senhor. Eles estavam falando: olha que nós temos, olha que nós realizamos, nós somos fortes, nós somos poderosos, nós temos riqueza, nós somos um povo poderoso, nós possamos fazer todas as coisas. E para nós também, nós temos que sempre voltar ao Evangelho. Os mesmos israelitas tiveram que voltar, lembrando que sem Deus eles eram nada. Nós temos que também sempre voltar ao Evangelho, que diz que quando nós fomos perdidos em nossos pecados, Jesus morreu. Como está escrito em Efésios também: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Salvação vem de Deus. Orgulho e autoconfiança vão inibir nossa capacidade para entender, para experimentar a presença de Deus nas nossas vidas. Está escrito 3 vezes na Bíblia a mesma coisa no respeito de orgulho, que Deus se apoia aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então temos que render todo orgulho nas nossas vidas. Temos que entregar nossas vontades para a vontade de Deus. E a história dos israelitas não terminou bem. Eles não ouviram o que Osias estava professando, estava revelando. Eles não conseguiram voltar. E por isso eles foram conquistados pelos assírios. Porque o pecado sempre leva à morte. Mas em Deus encontramos a vida. Para experimentar o amor de Deus, para viver na prosperidade, no amor de Deus nas nossas vidas, temos que andar com Ele. Temos que render a nossa vontade e lembrar que Ele é mais, que todo bom vem de Deus. Nós temos que lembrar quem Ele é, quem nós somos. O arrependimento é o primeiro passo para prosperar no amor de Deus. Eu vou terminar lendo uma oração dos pecadores. É muito bom
para refletir sobre as palavras que eu vou ler aqui, porque nós temos que sempre voltar. Nós temos que sempre ser humildes e lembrar quem Deus é. Vamos fechar neste momento orando. Deus, eu sei que sou um pecador. Sei que eu mereço as consequências dos meus pecados. Porém, estou confiando em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu acredito que a sua morte e ressurreição promovem o meu perdão. Eu acredito em Jesus e somente em Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Agradeço a Ti, Senhor, por me salvar e me perdoar. Amém. Arrependimento é o primeiro passo para prosperar no amor de Deus, para experimentar a bondade que Deus tem para você. Temos que sempre voltar aos pés do nosso Senhor. Deus te abençoe. Amém.